Alô, meu caro internauta, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está aí, que nos dá todo dia o prazer da tua companhia, e saiba que você é o motivo de nós estarmos aqui diariamente no site rondoniaovivo.com, aquele site que aconteceu, virou notícia, foi fato, virou notícia e está lá nas nossas páginas, sem dúvida alguma. Quer se informar? Quer ficar bem informado? Quer saber como é que está Rondônia? Ou como está o Brasil? Nós estamos contando a história de Rondônia, do Brasil e do mundo diariamente. Sabe quantos milhões de acessos ao mês, segundo o Google Analytics, não sou eu que estou falando? 4 milhões, entre 4 milhões e 6 milhões de acessos. Essa é a média mensal de acessos do site rondoniaovivo.com. Só esse número quer dizer o quê? Que nós somos o mais acessado de Rondônia e da região norte, quiçá do Brasil, certo? É muita gente, é muito acesso, mas graças a Deus são 13 anos construindo essa credibilidade. Nós pautamos vários veículos de comunicação aqui em Rondônia, porque temos uma equipe acirrada, uma equipe que vai para cima, uma equipe que 24 horas correndo atrás da notícia para deixar você bem informado. Então, meu amigo, tu já sabe, né? Acordou de manhã, foi ver as notícias que chegaram no WhatsApp. Aliás, falar em WhatsApp, nós temos grupos de WhatsApp, tá bom? Você pode entrar nesses grupos de WhatsApp e receber notícia quentinha. Saiu no site, vai estar lá no grupo, tá bom? E eu só tenho, mais uma vez, eu digo diariamente, porque é verdade, só tenho a agradecer a você que está aí. Muito obrigado mesmo pela confiança que você deposita no nosso trabalho. Faz uma diferença enorme diariamente na nossa vida, tá bom? E vamos entrar então no que me interessa aqui no Conexão Rondônia ao Vivo. Dando sequência à nossa entrevista com os deputados, com o pessoal da política toda aqui de Rondônia, afinal, o pessoal que decide muita coisa na vida da gente, porque não se iluda não. Você achar que política não é coisa para você, que não tem nada a ver com você, você vai se omitir, olha, você vai estar se dando muito mal, porque tudo passa pela política. O aumento do pão, daquele pãozinho que tu compra de manhã, passou pela política, certo? A gasolina do teu carro subiu ou o valor baixou, passou pela política. O cara que assalta, o cara que faz aquele roubo, aquela violência, passou pela política. Vai no posto de saúde, tá faltando médico, demora não sei quantas horas, passa pela política. Seus filhos estão sem sala de aula ou estão com uma sala de aula desconfortável, passa pela política. Então, meu amigo, não adianta. Nós somos seres políticos. Tudo passa pela política. E nós aqui no Rondônia ao Vivo pretendemos dar uma pequena contribuição a você, tá? Estamos mostrando aqui os deputados, o pessoal que trabalha com a política, os políticos aqui do estado de Rondônia, para conversar um pouco e você tirar suas conclusões. Agora eu peço a você que participe, manda a tua pergunta, manda a tua sugestão, manda a tua crítica, tudo é muito bem-vindo aqui conosco. E hoje, vamos conversar, sabe com quem? Vou te falar, Aelcio José Costa, conhece ele? Nunca ouviu falar nele? Aelcio José Costa, olha que tu já ouviu, hein? Não? E o deputado estadual Aelcio da TV, tu conhece? É esse mesmo, está aqui do meu lado, vai conversar com a gente hoje um pouco sobre o mandato dele, sobre a reeleição. Foi reeleito, tá bom? Teve exatamente, olha só aí, 10.311 votos, tá bom? Então eu desejo a você, participa com a gente, tá bom? Aelcio, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Obrigado, irmão, obrigado a todos aqui da redação, obrigado ao site Rondônia ao Vivo pelo convite. É muito bom estar aqui, estamos aqui para bater um papo, também para agradecer. Enfim, a gente está prestando conta, afinal de contas, como eu falo sempre, eu sou um empregado público, né? A população é que paga o meu salário. É de 4 anos, né? Se não fizer anos. bem, manda embora, né? Então eu sou um empregado da população e estou aqui para prestar contas. Tá certo. Antes de começar, eu tenho que fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo. Quem é Aelcio José Costa? Aelcio José Costa é um capixaba que chegou em Rondônia em 87. Cheguei aqui com 25 anos de idade. Trabalhei na comunicação, entrei no rádio em 87 de Paraná, depois fui para Ariquemes, fui radialista também em Ariquemes, depois, na época tinha o grupo Rondovisão, era um grupo grande. No mesmo grupo, aí eu gerenciei a rádio de Pimenta Bueno, depois fui para Cacoal, gerenciar a televisão, rádio, todo o grupo, divisão interior. Em 93, saí da comunicação e mudei para Porto Velho. O ex-prefeito de Cacoal, Divino Cardoso, me tirou da comunicação e eu
Vim ser gerente de loja em Porto Velho, em 93. Fazia comunicação também, né? Aí fui gerente do Plano da Economia na época, a loja do Baratinho, depois virou Lojas Mila, né? Fiquei um ano lá com o Divino, no Plano da Economia. Em 94 eu saí, definitivamente abandonei a comunicação e fui para o comércio, botei um atacadinho, depois o mercadinho, supermercado. Fiquei até 2014, até 2007, foram 14 anos. 2007 fiquei no comércio, em 2007 tive desejo de voltar para a comunicação. Eu tinha uma menina que falava muito quando era pequenininha, boa de comunicação, e eu, por ter sido comunicador, radialista, eu queria muito colocar a Samara para falar na televisão e tal. E por causa dela eu criei um programa. Falei, eu vou colocar um programa de televisão para eu e a Samara fazer e tal, para a Samara passar a gostar da comunicação, porque eu gostava do estilo dela. E aí em 2007 criamos o programa de TV, que já está com 11 anos no ar. E por causa do programa de TV, 5 anos depois, em 2012, eu acabei entrando na política. Eu fui candidato a vereador em 2012, fui eleito vereador. Aí em 2014 fui candidato a deputado estadual, acabei sendo eleito deputado estadual. Em 2018, agora nesse ano, repetimos a dose, fomos candidatos à reeleição e fomos felizes de novo. Nas duas eleições eu tive o privilégio de ser o mais votado em Porto Velho, tanto na eleição de 2014 fui o deputado estadual mais votado na capital. Em 2018, novamente, tive o privilégio de ser o deputado estadual mais votado aqui na nossa capital, em Porto Velho. Esse é o Aelso José Costa, o Aelso da TV, que está aqui para a gente estar batendo papo. Deputado, como foi essa última campanha sua? Como é que ela foi? Foi muito trabalhosa? Foi muito fácil? Foi muito cara? Como é que foi? Na verdade, eu tenho uma linha aí, desde quando eu entrei na política, eu não concordo em gastar dinheiro público com campanha, eu não concordo em receber doações para campanha, eu não concordo com um monte de coisa, porque eu acho que o que vai definir o futuro do político é a sua campanha política. A sua campanha é que vai definir se você tem independência, a sua campanha é que vai definir se você vai poder ser uma pessoa que vai praticar honestidade ou não, porque um cara que gasta 5, 6, 10 milhões na campanha, ele tem que tirar esse dinheiro depois. O cara que recebe 1 milhão, 2 milhões de empresários, de empreiteiros, para a campanha dele, ele vai ter que retribuir isso depois, ele vai ter que arranjar jeito para essa pessoa compensar, porque ninguém doa a ninguém acha, chega pro Aelso e fala, nossa, esse cabelo bonito, seus olhos e tal, então por causa disso, tá aqui, vou fazer uma doação de 100 mil reais para você, tchau, um abraço, nunca mais quero te ver. Ninguém vai fazer isso. Não existe almoço grátis. Não existe nada grátis, é tudo uma troca de favores, então, e até o próprio recurso. Se eu coloco 1 milhão na minha campanha, depois... Por quê? Porque o salário do camarada vai dar isso nos 4 anos. Então ele tem que tirar de alguma forma. Então eu não concordo em gastar nem o meu e não recebo doação de ninguém. Nunca recebi. Esse ano, por exemplo, criaram o Fundo da Vergonha, que eu chamo, que foi o Fundo Especial de Campanha, 1 bilhão e 800 milhões. Foram criados o ano passado para financiar a campanha política. Eu não aceitei. O partido tinha 100 mil, mandou eu abrir a conta para 100 mil reais para mim. Eu falei, não concordo que dinheiro público seja gasto em campanha política. Primeiro, jamais eu vou gastar 100 mil reais na campanha. E segundo, ainda mais dinheiro público. Então eu não aceitei nem um centavo de doação de campanha, de fundo partidário e nem do fundo especial, que são duas coisas diferentes. O fundo partidário já existia e criaram o fundo especial. Tinha que abrir 2 contas. Eu não abri nenhuma e nem a outra. Eu não recebi nem fundo especial e nem fundo partidário. E o meu custo de campanha foi muito pequeno. Eu gastei 5 mil reais com o Facebook, no meu orçamento de campanha. Eu gastei 13 mil reais entre combustível, gastei 2.253 reais de combustível e a outra diferença, 10.747 de material de Santinho, que é o mais caro, foi 5 mil reais, deu esses 10.747, adesivos, banners, 10 mil e poucos reais. Deu 13 mil, mais 15 mil de
mais 5 mil de Facebook, 18. Então, na prática, eu gastei 18 mil reais na minha campanha. Só que tinha 8.500 reais que seria pago pelo fundo partidário. As gravações, a agência de publicidade para fazer, custou 7 mil reais. Eu não aceitei que o partido pagasse com o fundo partidário. Eu paguei 7 mil, mais R$ 1.000 da contadora que fez a prestação de conta de todo mundo, e mais R$ 500 do advogado que é assinado para todo mundo, per capita ia dar 500 para cada um. Então eu paguei do meu bolso esses R$ 8.500 a mais, para não ter nem um centavo de fundo partidário, de fundo especial, de nada. E no total, toda a minha movimentação financeira, tudo que eu gastei na campanha, foram R$ 26.500 nessa campanha, para deputado estadual. Agora você deve ter viajado muito. Ah, não. Eu digo aqui dentro do município de Porto Velho, que a sua base é Porto Velho, não é isso? Mas eu praticamente, eu fiz uma viagem no interior. Sério? Fui em Ji-Paraná, nessa mesma viagem eu fui em Ji-Paraná, na volta fui até Buritis. No dia eu saí daqui de manhã, cheguei 3h30 da manhã de volta. Foi só uma viagem que eu fiz no interior. No interior do município eu não fui em lugar nenhum e a gente focou mesmo a nossa campanha. Como a campanha agora é um prazo muito curto, e como eu não contrato estrutura, eu mesmo que faço a minha campanha corpo a corpo, então a gente vai para a rua mesmo. Então eu vou para os bairros, todo dia a gente fazia uma caminhada no final da tarde, eu e a minha família. O carrinho da minha esposa, eu coloquei um sonzinho em cima. Esse carrinho era o carro de som que ia na frente, avisando que eu estava passando na rua, e eu caminhando atrás ali. Eu, meu filho, minhas filhas, minha esposa, e a gente fazia essa caminhada diariamente. De manhã as pessoas viram, eu ia para o sinal, eu e a minha família, a gente pegava um banner nos sinais movimentados quando o pessoal ia trabalhar, mostrando o nosso número para as pessoas, nesses sinais mais movimentados que dá acesso ao trabalho, da Jorge Teixeira, da Rio Madeira, Jatuarana. Então, foi assim a nossa campanha. Você é um deputado de Porto Velho. Eleito por Porto Velho. Tive 9 mil, dos 10.311 votos, eu obtive 9.111 em Porto Velho, 1.200 no interior, sendo 144 só aqui no Candeias, bem pertinho. Então, eu tive 1.200 votos no interior, mas a minha votação maciça é em Porto Velho, e eu saí daqui já com a eleição, porque se eu tivesse 8.700 votos eu já seria eleito. Eu tive 9.111. A minha base principal é Porto Velho, é onde a gente tem feito um trabalho, principalmente com a questão das emendas, mais focado. Mas o meu trabalho, que é a área de atuação com o projeto que a gente tem de renunciar a mordomias e privilégios, economizando verbas públicas no nosso gabinete, aí a gente faz uma ação para o estado inteiro. Aí, por exemplo, quando eu coloco o recurso que eu economizo no gabinete lá para o Hospital do Câncer, é para atender todo o estado. Quando eu pego no final do ano e dou todo o auxílio moradia que eu recebi durante o ano, no dia 14 de dezembro eu faço um cheque e dou para o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer, é para atender as famílias das crianças do interior que faz tratamento aqui em Porto Velho. Quando eu pego igual este ano, a minha economia deste ano já está em 1.019.000, vai chegar a 1.200.000 e pouco, vou comprar um angiógrafo para o hospital de base com essa economia. Vai ser transformado em emenda e vamos comprar um angiógrafo que é para fazer cateterismo no hospital de base. Quanto custa um angiógrafo? 1.200.000. E esse 1.200.000, então, é para atender toda a população do estado inteiro, não é só para Porto Velho. Então, é focado no estado inteiro a nossa atuação. Como o senhor acabou de falar, o seu eleitorado maciço está em Porto Velho, certo? Uhum. Nessas suas andanças por Porto Velho, o que você encontrou? O que te chamou mais a atenção durante a campanha? Porto Velho, a gente estava até comentando um pouco antes, é uma realidade muito diferente das capitais do Brasil inteiro. Eu conheço algumas delas, principalmente as daqui da região norte, que são as capitais mais novas, né? Você pega Rio Branco, você vai em Boa Vista, Macapá, Palmas. De todas essas, a que tem maior necessidade de infraestrutura é Porto Velho. Você chega numa
nessas capitais que eu te falei, ninguém está falando mais sobre asfalto lá. O assunto lá já é outra coisa, isso aí já é superado. Por quê? Porque a cidade já é toda pavimentada, tem infraestrutura. E a nossa capital, ela depende muito de infraestrutura. Por que Porto Velho tem sempre esses problemas crônicos? São as administrações que, na sua opinião, falham muito? São as administrações, mas nós tivemos também um grande problema na criação da capital. Porto Velho, eu moro aqui desde 93, mas ela foi criada muito através das ocupações, e as ocupações não dão infraestrutura. Você pega aqui da Jorge Teixeira para cima, Nova Porto Velho, vai subindo aqui, isso tudo foi invasão, foi tudo ocupação, e aí ocupação desordenada, ela dá problema no futuro nessa infraestrutura. Hoje você pega lá nas periferias, lá do Ayrton Senna, Cascalheiras, todas essas regiões que foi ocupada, ela ocupou desordenadamente, e aí ela não foi... Se você pega numa cidade, até no interior do estado, você chega ali, você vai em Presidente Médici, uma cidade pequenininha, aí você está saindo da cidade, tem um loteamento, né? E as pessoas comprando aqueles terrenos para ir lá. Você olha e já tem asfalto, já tem energia, tem água, tem rede de esgoto. Já é preparada para as pessoas depois ir. É feita a infraestrutura para depois as pessoas ocuparem. E Porto Velho foi criado de forma diferente. Porto Velho foi ocupado para depois criar essas infraestruturas e aí dificulta muito. Então Porto Velho sofre muito de infraestrutura. E eu tenho a classe política, principalmente o poder executivo, tem uma responsabilidade muito grande, e tem culpa muito grande. Municipal? Municipal. A responsabilidade a gente sabe que é do município, não é do Estado. O Estado pode estar contribuindo, mas a responsabilidade... Sim, mas a responsabilidade de criar infraestrutura tem que ser do município. E Porto Velho tem um problema muito sério. Eu fui vereador em Porto Velho perde convênios demais. Eu lembro que no primeiro ano do governo Mauro, que eu era vereador, a prefeitura de Porto Velho perdeu 279 milhões de convênios. O superintendente da Caixa na época, o seu Wilson, ele ia lá para a Câmara, pelo amor de Deus, vamos correr atrás, vamos lutar para ver se a prefeitura não vai perder os convênios, porque o dinheiro vai ser devolvido, está na Caixa, está parado, não consegue chegar aos projetos. E foi devolvido, né? E foi devolvido. Naquele ano de 2013, a Prefeitura de Porto Velho, de 289 milhões, ela só conseguiu usar 14. E o resto foi devolvido por falta de projetos, por falta de equipe de fazer essa questão de projeto para não devolver. Agora você imagina o que representa 280 milhões na infraestrutura de uma capital igual a Porto Velho. Você já pensou o que pode ser feito? O que pode ser feito de infraestrutura com valor desse? Então a gente percebe que aí a culpa muito grande das administrações municipais de não se preocupar em ter equipes na nossa capital, e aí acumulando numa sequência, porque hoje é a mesma coisa. Para você ter uma ideia, eu vou dar esse exemplo só para você entender como funciona a questão de falta de equipe de convênios. O ano passado eu coloquei 725 mil nas escolas municipais de Porto Velho para construir 15 salas de aula. Para 5 escolas, a escola Pé de Murici, ali no Planalto, a escola Olavo Pires, ali no 4 de Janeiro, a escola Daruíche, lá no Três Maria, a escola Pingo de Gente, lá no Ulisses Guimarães, e a escola Canto do Irapuru, lá no Aeroclube. Essas 5 escolas, eu coloquei 145 mil em cada uma delas, para construir 3 salas de aula em cada uma delas, para a gente aumentar as vagas nessas escolas iniciais. São séries iniciais, creches, e precisa muito, a demanda é muito grande. Só que nós fizemos esses convênios direto com os conselhos escolares. Fui pioneira, a primeira vez na história de Porto Velho que consegue fazer um convênio com um conselho, para o recurso sair do orçamento do Estado e ir lá para o conselho escolar.
Aí o conselho escolar é que administra esse recurso, é ele que empreita, é ele que escolhe a empresa, a construtora que vai fazer a obra, enfim. E aí os conselhos escolares construíram essas 15 salas de aula. É construção, é fazer um prédio lá. Todas foram pagas por volta de março, abril deste ano. Todas as 15 salas estão prontas. Só que nesse mesmo período, eu coloquei 3 pequenas emendas para o município, colocando na Secretaria Municipal de Educação. Uma emendazinha de 20 mil, se não me engano é 25 mil, para a Escola de Música Sonda Leste, para comprar ar-condicionado. Uma emendazinha de R$10.500 para a Biblioteca Cecília Meirelles, aqui no centro, para comprar um aparelhinho de som. E uma outra de 20 mil, se não me engano, lá para Biblioteca Viveiro das Letras, lá na Zona Sul. Todas essas juntas dá 60 e poucos mil reais. Foi pago na mesma data. Essa aqui era só comprar os aparelhos. Comprar o ar-condicionado, comprar o aparelho de som, comprar o computador. Não comprar. Até agora não conseguiu comprar ainda. Mas as 15 salas de aula nos conselhos escolares são todas prontas. Para você ver como é a dificuldade entre a prefeitura administrar um recurso para convênio. Quando eu falo da prefeitura, eu estou falando de toda a estrutura, de todas as secretarias e tudo. A dificuldade que eles têm. E as prefeituras do interior não. As prefeituras do interior são desesperados por emendas. Tem equipes preparadas para isso. Você bota uma emenda numa prefeitura do interior, com 6 meses essas emendas estão executadas. E você bota no município de Porto Velho e você vai perder essas emendas. Tá, o senhor está falando um ponto interessante. Como é que então o senhor avalia hoje a administração Hildon Chaves? Não tem 3 anos ainda. Mas na verdade, 2 anos, né? Ele vai completar. Na verdade, é um problema crônico que não consegue solucionar. Que eu estou dando exemplo da época, que era do Mauro, que eu era vereador. Que se repetem agora. Que agora continua, ou seja, as gestões, as administrações, aí nós estamos falando de um problema estrutural de Porto Velho, que é causado por essa dificuldade que todas as gestões que passam têm dificuldade de montar equipe para resolver, para solucionar os problemas. Então essa agora não está sendo diferente. Não está sendo diferente. Eu estou dando um exemplo aqui de 3 pequenas emendas, que dá 60 e poucos mil, que está com dinheiro na conta da Secretaria Municipal de Educação desde março, abril, e que não foi adquirida ainda até agora. Não foi adquirido. Vai ter que fazer um aditivo, pedindo mais prazo, porque vence com 6 meses. Vai ter que fazer um aditivo, pedindo mais prazos, porque não consegue executar no prazo estipulado. Ou seja, a gente vê a dificuldade que tem para a gestão, a administração Porto Velho montar a equipe de trabalho para as coisas saírem do papel. E aí eu estou falando da gestão Mauro, eu estou falando da gestão Hildo, que são as duas que eu conheço. O troço é um galera. É difícil. De 0 a 10, qual a nota que você daria para uma gestão Hildon Chaves? De 0 a 10? Tá na metade, né? Do mandato. Eu daria uns 4. 40% de aprovação. Se fosse prova, teria ficado já, hein? Talvez dá tempo de recuperar, né? Também tem prova final, né? Tem a prova final também. A segunda, o segundo, a gente tem muito. Também, né? O segundo bimestre, normalmente a pessoa tenta correr atrás, porque no primeiro não pode ir para as férias de já reprovado, né? Tá, então, e agora vamos voltar a um assunto que. Não, nós conversamos antes de entrar no ar, a nível estadual. Como é que o senhor está vendo esse final de governo atual, que era governo Confúcio, saiu, ficou o Daniel Pereira? Como é que você está avaliando? Você que é deputado? Na verdade, eu tenho muito pouco. Eu sou um deputado muito independente, para vocês terem uma ideia. Quando é que o Daniel entrou? O Daniel entrou em abril? Abril, eu acho, né? Março e abril, né? Abril. Nós estamos em novembro. Então são algo aí como
8 meses. 7, 8 meses. Eu nunca falei com o Daniel. Nunca falou? Nunca fui lá no gabinete dele e tal. E nunca ele procurou também. Não, também. Eu sou bem independente, eu não tenho essa... Que eu acho que é muito bacana você ser independente, cara. Eu acho que você tá lá, os poderes são independentes. Quando o governador manda um projeto lá para a Assembleia, que a gente debate, passa pelas comissões, e aí eu lá vou definir se eu acho que é importante aquele projeto para a sociedade, se eu acho que não é, entendeu? E aí eu voto com total independência. Eu sou totalmente independente mesmo. Não é lorota, não é conversa fiada, não. E eu, às vezes, quando eu falo que eu não falei com o governador, mas eu falo com o secretário. Eu vou lá cobrar a execução, eu vou lá na Secretaria de Educação, eu tenho acesso lá com os secretários. Eu sinto necessidade de eu ir conversar com o governador. Eu não quero pedir nada para ele, então não tem necessidade. Eu não estou fazendo uma reclamação de não ter falado com ele em 7, 8 meses. Eu estou falando apenas na questão de independência mesmo, que eu prefiro assim. Como eu sou da Comissão de Orçamento, sou vice-presidente da Comissão de Orçamento do Estado, e eu, por formação, eu sou economista, eu vejo o Estado numa situação relativamente boa em se tratando da economia do país. Quando a gente fala dos números de outros estados, principalmente Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Piauí, alguns estados do Brasil inteiro têm situação muito diferente da situação de Rondônia. Pra você ter uma ideia, Rondônia, apesar da queda do PIB do Brasil inteiro, dos outros, nós não caímos. Diminuiu-se muito o crescimento, mas nós não tivemos, nós não ficamos negativos, nós continuamos positivos. Então o estado de Rondônia ele tem uma situação diferente, ele tem uma situação diferenciada das demais. Hoje, como existe percentuais obrigatórios, fica muito difícil se você ter uma arrecadação positiva, você deixar o troço ir para as cucuias. Fica muito difícil, porque você tem que cumprir tantos por cento na educação, na saúde, tantos por cento da lei de responsabilidade fiscal com folha de pagamento. Então isso faz com que haja um pouco mais de responsabilidade do gestor, do administrador do Estado. Eu acho que mantém muito parecido com o que estava. Eu acho que o próximo governo tem que se preocupar em manter esse equilíbrio fiscal. É extremamente importante esse equilíbrio fiscal. Tem que ter muito cuidado, porque se deixar a máquina inchar, não sobra recurso para investimento e pode ir para o buraco. Então tem que ter essa preocupação, esse equilíbrio. Eu acho que o Estado está sofrendo um pouquinho, porque diminuiu a arrecadação, não é igual era há 4 anos atrás, mas também não está tão ruim como a maioria dos estados brasileiros. Nós ainda estamos numa situação relativamente tranquila, com superávit, com arrecadação acima do previsto, tendo crescimento nos orçamentos de um ano para outro, como aconteceu do ano passado para esse. Acho que está relativamente equilibrado. Então, na tua opinião, o Marcos Rocha vai pegar uma casa arrumada? Eu acho que não está tão... Tá bagunçado. Não. Eu acho que a casa... ela está mais ou menos equilibrada. O gestor, ele pode fazer a diferença na hora que ele vai montar a máquina dele. Eu já comentamos aqui isso antes. Se você resolve fazer uma máquina enxuta, cortar secretarias, cortar despesas, enxugar em termos de comissionados, porque você não tem como mexer na máquina estrutural que tem lá, de servidores concursados, você não tem como mexer. Mas você tem como mexer no número de comissionados, enxugar essa máquina. Então eu acho que se o Marcos Rocha se preocupar com isso, em ter uma máquina enxuta, ele tem um estado muito bom para fazer uma administração boa. Eu acredito muito nisso. Com as parcerias, os convênios, com o governo federal, eu acho que ele pode surpreender e fazer uma grande gestão no próximo mandato. O senhor, como deputado estadual, quais foram as falhas, na sua opinião, do governo Confúcio e do atual? O que eles falharam? Poderia ter feito e não fizeram?
E que o Marcos Rocha vai ter a chance de fazer melhor, digamos assim. Uma é essa questão de enxugamento da máquina. Eu acho que a máquina pode ser mais enxuta. Na minha visão econômica, a máquina pode ser mais enxuta do que é. Isso eu imagino. Se eu fosse o executivo, se eu tivesse à frente do executivo, eu me preocuparia muito com isso, de ter uma máquina... quando a gente vê estourar, por exemplo, igual estourou agora, essa semana, operação e tal, significa que não está tendo uma eficiência muito grande na fiscalização, no controle. Então isso tudo pode ser melhorado. Eu acho que o Marcos Rocha... Eu falo uma coisa, cara, eu acho que a classe política, nós servidores públicos que temos, que somos bancados e sustentados pelo dinheiro público da população, nós teríamos que ser fiscalizados e investigados 24 horas por dia, a vida toda. Eu acho que o meu telefone, da minha casa, tudo que eu faço tinha que ser 24 horas por dia investigado, fiscalizado pela Polícia Federal, todo tipo de investigação, porque a gente é público, não pode ter nada escondido, a gente tem que ser tudo, sabe, transparente. Então eu acho que a transparência, o controle, a fiscalização de tudo faz com que, porque o Brasil desperdiça muito com corrupção, com desvio, com mordomias, com privilégios, que eu acho que pode ser melhorado, e eu acho que o governo Marcos Rocha, o presidente Bolsonaro, pode dar um passo importante para isso, para melhorar essa condição de fiscalização e de controle no país, para que o dinheiro público... Porque nada justifica a gente ter uma carga tributária tão grande como a nossa, com serviços tão ruins. Nós temos uma carga tributária na ordem de 42%, e nós temos serviços muito piores do que o do Chile, que é menos da metade da carga tributária nossa. Até países africanos estão melhores. Entendeu? Então o que significa isso? Está tendo muito desperdício. É pelo ralo da corrupção, é pelo ralo do desperdício, é pelas mordomias, é pelos privilégios. Então isso tem que acabar. Eu acho que isso pode se melhorar muito se tiver um executivo preocupado com isso. E eu estou bem feliz aí com a indicação do Moro, o Moro querer trazer a equipe dele lá para a Polícia Federal, o Ministério Público Federal vir para a Procuradoria-Geral da República. Eu acho que a tendência é essa, e tem que ser isso aí, tem que partir para cima mesmo, para diminuir o desperdício e para sobrar dinheiro para investir na população, para investir na saúde, educação, segurança, infraestrutura, que deixa muito a desejar no nosso país, quando a gente vê povo morrendo nas filas de hospital, crianças sem vaga na escola, a segurança, esse caos que a gente passa no país inteiro, que você não pode sair à noite, que você deixa sua casa quando você nota está arrombada, que você sai do seu carro, quando você nunca sabe quando você voltar, se o vidro não está quebrado, se alguém não levou alguma coisa. Enfim, eu acho que pode mudar tudo se houver um controle rigoroso e houver menos desperdício e sobrar dinheiro para investir nessas áreas. Voltando à questão do Estado, governo do Estado, Marcos Rocha, quais deveriam ser as prioridades dele de início? Quais as áreas deveriam ser prioritárias? Eu acho que vai ter uma prioridade, eu percebo isso numa questão mais ideológica, numa questão partidária, uma linha de raciocínio de cima para baixo, como ele é do mesmo partido do presidente da República, né? Eu acho que a questão de segurança provavelmente vai ser uma prioridade no país. Pelo menos, aparentemente, eu acho que a ideia é de apertar mais as leis e tal. Então, eu acho que segurança provavelmente deve ser uma prioridade. Mas a população clama mesmo, a gente sabe que segurança é um problema, mas o que mais a população clama por solução é na saúde. Se eu sou o Marcos Rocha, eu entrava com um alvo
principal. Para mim, a prioridade número 1, João Paulo II. O euro, né, que deveria ser construído. Sim, dá uma solução para o João Paulo II. Saúde, né? Saúde. A saúde de emergência, de alta complexidade de Rondônia, no João Paulo II, é um caos. Aquilo ali é a praça de guerra. Mas pelos funcionários ou pelas Não, condições? pela estrutura. Pela estrutura, né? Estrutura. Funcionários, a equipe lá é maravilhosa, os médicos que tem lá são maravilhosos. Guerreiros. Ali é praça de guerra que eu falo mesmo, a estrutura não tem. O povo tem que ficar no meio da rua agora, não cabe nem no corredor mais. Ali foi feito na década de 80, não né? Tem como. A população não tem como. Triplicou. A gente está falando de uma população de 100 mil habitantes que tinha para uma de 500 que tem hoje só na capital. E, nos anos 70, a população de Rondônia, no início dos anos 70, era 70 mil habitantes. A população do estado de Rondônia era 70 mil habitantes. Hoje nós estamos chegando a quase 2 milhões. Quando nós falamos em 80, subiu muito, foi um boom, a explosão de imigração para cá, nós pulamos de 70 para 450 mil. Mas em 1980 nós tínhamos 450 mil habitantes em Rondônia e foi a época que foi construído o João Paulo II. Agora nós temos 2 milhões, ou seja, nós temos 4 vezes a população no estado inteiro e nós temos 4 vezes a população em Porto Velho com a estrutura igual. O interessante, deputado, é que a BR-364 foi construída naquela época. Quando hoje não tem como suportar o volume de tráfego. Nós estamos falando até o tráfego. As grandes obras do estado foram feitas em um momento que a população era um número e hoje triplicou. Era um quarto. Exato. Então, não tem como suportar o que nós temos hoje. A realidade é outra, nós temos que melhorar essa infraestrutura, nós temos que melhorar as condições de saúde, tem que descentralizar de verdade a saúde. Não pode uma pessoa que tem um problema lá no Cone Sul ter que trazer ele para Porto Velho, que tem um problema lá na 429, precisar trazer ele para Porto Velho. As pessoas, nós temos que ter centros especializados nessas cidades principais da BR, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, Guajará-Mirim, tem que ter essa estrutura semelhante à que tem que ter aqui em Porto Velho para atender o estado inteiro. Então tem que descentralizar. Eu acho que tem que rever. Mas não dão ouvidos. Ah, não. Quem é que vai? Se eu economizo 1 milhão no meu gabinete, eu já não sou bem visto por causa disso. Eu acho que tem que mudar, é isso que eu falo. Precisa mudar a história, a forma, a distribuição desse bolo, dessa carga tributária gigantesca tem que ser mudada para sobrar recursos para investir na população. Nada justifica o Brasil ter uma carga tributária do tamanho que nós temos com os serviços públicos tão ruins que nós temos. Por quê? Porque não sobra dinheiro para investir. É perdido com a corrupção, com desperdício, com o inchaço da máquina, com esses elefantes brancos que existem, e vai comendo todo esse bolo, e na hora que é para investir na população, sobra uma migalhazinha, uma fatiazinha desse tamanhozinho do bolo, é o que sobra lá para saúde, educação, segurança, para investir no cidadão. Tá certo. Vamos dar uma palavra, uma voz ao nosso internauta. Tinham outros comentários aqui, mas houve uma queda no meu celular aqui da internet e se perdeu, mas tem alguns aqui ainda. Fábio Oliveira Souza tá mandando um alô sensacionista, não sei o que ele quis dizer. Valeu, Fábio, obrigado pelo teu alô, pela tua participação. O Elias Carvalho tá dando um oi. Valeu, Elias, um abraço para você, meu amigo. Francisca Moura Magalhães tá dando um oi também. Valeu, Francisca, um abraço. O Valci Almeida, bom dia, deputado, bom dia, Rondônia. Tá certo, Valci, um abraço. A Rosa Batista também tá dando um ok. Valeu, Rosa. Tudo de bom para você, minha amiga. A Maria Reginilze tá dando um ok. Valeu, Maria. E a Luciana Baltazar também tá dando um ok. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Deputado, com certeza teríamos muito mais coisa para conversar. Não conversamos nem 1% que nós deveríamos, né? Mas eu acho que já deu uma clareada para muita gente, certo? E eu, como estamos no final, vou deixar o senhor, as nossas câmeras e os nossos microfones para suas considerações finais. Quero agradecer pelo convite.
Foi bom estar aqui com vocês, batendo papo, sempre falando sobre gestão pública, falando sobre mandato, falando sobre a responsabilidade que temos de estar representando a população. Mais uma vez agradecer a todos, né, pela confiança, mais uma vez sem oferecer nada em troca. Não dei nenhum litro de gasolina para ninguém, não contratei nenhuma liderança, não contratei nenhum formiguinha, com gasto apenas com mínimo 10.311 pessoas acharam que valia a pena eu continuar representando elas, sem promessa de emprego, sem nada, sem prometer nada em troca. E eu fico feliz por isso e minha responsabilidade cada vez aumenta mais. Sempre disse que gostaria muito de dever para as pessoas o voto de confiança, para que a gente possa ter responsabilidade com ele. Então eu agradeço de coração a todos os 10.311 eleitores que confiaram, ao Estado de Rondônia, que vai estar me pagando o meu salário. Como eu falo sempre, eu sou um servidor, sou um funcionário da população, e renunciar a mordomias e privilégios é uma obrigação minha, não é nenhum favor. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado pela entrevista maravilhosa, obrigado ao site Rondônia ao Vivo. Foi bom demais estar aqui com todos vocês. Obrigado, nós é que agradecemos e a casa está de portas abertas. Tá obrigado, bom? meu irmão. Mas antes de eu dar um tchau para você, tem um recadinho aqui da Talismã 21. Cerveja Itaipava apresenta aniversário de 8 anos da Talismã 21. Com Xande do Aviões do Forró, Humberto e Ronaldo e Mai e Karen. 14 de novembro, véspera de feriado. Pois é, meu caro, Talismã 21, os ingressos, bom, nós vamos sortear os ingressos aqui. O site Rondônia ao Vivo está com alguns ingressos para serem sorteados. Participa, vai lá, dá o clique, participa da nossa promoção, tá bom? E eu, Ivanilson, só deixo a você o meu abraço. Muito obrigado mais uma vez. Que essa quinta-feira, dia 8 de novembro, seja de muita luz, muita paz e muita saúde para você. E também, olha, não te esqueça, muito equilíbrio, meu amigo, tá bom? Um abraço e até amanhã. Estaremos aqui nesse mesmo horário. Valeu!